Bem-vindo neste seminário sobre guerra espiritual. Nós temos falado sobre as várias armas da nossa milícia. São poderosos em Deus para a destruição das fortalezas. São armas espirituais, não carnais. Por isso é importante aprender como usar essas armas espirituais. Já falamos sobre as armas da palavra de Deus, a justiça, paz, amor, a benção e oração. E hoje eu quero falar sobre jejum, adoração e gratidão. Jejum normalmente está junto com a oração. Oração e jejum. Oração e jejum. Quando os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio daquele rapaz, quando Jesus e João, Pedro e Tiago estavam na monte de transfiguração, quando eles desceram e encontraram aquela situação, o pai disse: ajuda meu filho, os seus discípulos não conseguiram, e Jesus expulsou aquele demônio, o rapaz ficou liberto. E depois os discípulos perguntaram: mas porquê? Ele disse que essa casta não sai sem oração e jejum. Jejum é poderoso. Não é para convencer Deus da nossa sinceridade, não para clamar e ter uma cara muito triste e mostrar a nossa espiritualidade porque estamos a jejuar e tudo, e agora Deus tem que fazer porque estou a jejuar. Jejum não muda Deus, não manipula Deus, não obriga Deus a fazer nada. É uma arma que Deus nos deu. Aquilo transforma a nossa vida, mas vamos ler várias vamos dizer, condições de jejum. Qual é o propósito de jejum? Em Isaías 58 nós temos algo muito profundo sobre o jejum. Porque há pessoas que jejuaram só para tentar torcer o braço de Deus e obrigar ele a fazer a sua própria vontade. Estava assim frustrado, não é? Porque não funciona. Ninguém consegue manipular a Deus, nem com o nosso jejum. Em versículo 6 diz: porventura, não é o jejum que eu escolhi, que soltas as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras de jugo, e que deixes livres a quebrantados, e que despedaces todo jugo. Não é? Então, essa é uma guerra. Como que jejum pode fazer aquele efeito? Porque quando nós jejuamos, nós não estamos a pensar em nós mesmos. É essencial entender isso. Estamos a dizer não a nós mesmos. Eu gosto de comer. Eu gosto de saborear as delícias desta vida, da comida. Gosto muito. E quando eu digo não ao meu corpo e esse desejo de satisfazer o meu corpo e as delícias e ter aquela experiência saborosa, quando eu digo não, há uma guerra, é uma luta. O meu corpo diz: não, come, alimenta-me. E quando nós dizemos não, é uma forma de humilhar, de abaixar aquele autodomínio que o nosso corpo tem e colocar o corpo debaixo do desejo do Espírito. Só nisso é importante, porque Satanás usa nossa carne contra nós nesta batalha. Tentar tirar o nosso foco em ajudar os outros, em libertar os oprimidos, em fazer bem, porque logo a seguir, em versículo 7, diz que repartes o teu pão com o faminto, recolhes em casa os pobres desterrados. Então, é fazer algo ao favor, né, dos outros. Não pensar em ti, mas servir os outros. Libertar os cativos. Então, por isso, jejum nos transforma e que posiciona-nos para ser eficaz, para concentrar em libertar os outros. Em Mateus 6, 18,
diz que quando tu jejuas, então jejum não é só para os espirituais, só para os grandes, só para as pessoas não é, que são chamados ao ministério. Não é? Ele está a falar a toda a gente e diz que quando tu jejuas, então que é implícito nisso que todos vão jejuar. Então, quando ele está a mostrar a forma de que deve jejuar, não mostra aos outros. Não anda assim triste e mostrar uma certa espiritualidade, assim, ascetismo. Não, ser uma pessoa normal. Jejua para os outros, não para ti. Não para ser visto, não para ser estimado porque és super espiritual. Não. Jejua. Porque nesta humildade tens autoridade. A autoridade é aumentada quando nós jejuamos, Também nós acabamos de ouvir aquelas vozes que gritam mais alto do nosso corpo. E nós começamos a dar mais atenção daquilo que Deus está a dizer. Por isso, jejum e oração normalmente andam de mãos dadas juntos, porque estamos a ouvir a sua voz, estamos a concentrar nele. E essa é uma arma poderosa contra o inimigo. Segundo é a área da adoração. Ninguém consegue louvar a Deus com uma cara triste. É algo alegre, é algo que nos anima, porque estamos a levantar os nossos olhos no alto. Estamos a adorar o Senhor. Não estamos a fazer aquelas cores assim contra o inimigo, porque há cores dessas, há músicas que é cantada às vezes que é só para pôr o diabo em baixo. Mas essa não tem muito efeito. É uma declaração, mas não tem muito efeito. O que tem mais efeito é quando nós adoramos o Senhor, quando nós levantamos o seu nome acima de todos os outros. Porque é pelo seu nome que nós temos a autoridade. Então, a adoração é a Deus. A Bíblia fala que quando nós adoramos o Senhor, há um poder incrível, liberta. Em Salmos 149, eu quero ler uma porção aqui, porque essa diz aqui, exulta os santos na glória, versículo 5, cantem da alegria no seu leito. E depois, versículo 6, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. E espada de 2 fios nas suas mãos. Então é um quadro de uma guerra. A guerra em que as nossas armas que saem da nossa garganta, saem da nossa boca, são os altos louvores de Deus. É aquela alegria do Senhor que é a nossa força, é aquela capacidade de derrubar as fortalezas, porque nós fomos dados a autoridade. É uma coisa incrível. Quando nós entramos em louvor, nós estamos a construir um trono, porque a Bíblia diz que Deus habita entre os louvores do seu povo. Deus habita, é entronizado em Salmos 22, versículo 3, usa aquela palavra habitar, ou em certas traduções diz entronizado, que significa quando nós louvamos a Deus, Deus está sentado, O tribunal começa, o juiz está no seu lugar, ele vai mandar, ele vai executar justiça, ele vai dizer a verdade, ele vai reinar, ele vai fazer aquela batalha ao nosso favor. Uau! É muito importante deste entendimento, como usar aquela arma espiritual que é a nosso louvor. Nós temos um exemplo em 2 Crônicos, capítulo 20. É a história bastante conhecida acerca de Josafá. Josafá era o rei de Judá e houve 3 reinos vizinhos que queriam pelejar contra
Judá. Então os Moabitas, os Amonitas e os Amoritas, eles juntaram fizeram aquela aliança para combater contra o exército de Josafá. Josafá estava preocupado porque aquela multidão do inimigo era muito maior, não é? Muito mais potente do que aquilo que ele tinha. Então ele chamou o seu povo para ter uma reunião de oração. Ele começou a buscar a face de Deus. Deus, o que é que nós vamos fazer? Não é? Porque é importante meter Deus no meio. É importante que estabeleça o seu trono naquele lugar, que é a sua presença. Não é? Buscar a sua face. E isso aconteceu. E Deus usou um profeta. E nós podemos ver isso, não é? Que esse profeta levantou. E Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jadiel, filho de Matanias, levita, e os filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Que maravilhosa palavra que esse profeta teve para os líderes, para todos os levitas e todos que estavam ali congregados. Era uma palavra de esperança, uma palavra de vitória. Quando nós buscamos a face de Deus, metemos Deus no meio do nosso problema, Ele tem a solução. E o inimigo estava assim com aquele desejo de roubar, matar e destruir. Completamente destruir Judá. E levar todos os seus bens e tudo. Porque essa é a natureza de Satanás. Não podemos esperar melhor dele, não é? Porque é assim como ele faz. Mas quando nós buscamos a face de Deus, Deus dá remédio. Então, com isso, eles levantaram, não é, as suas vozes em louvor. Eles começaram logo a louvar a Deus. E no dia seguinte, Josafá levou aquela companhia grande, aquele grupo assim, do seu exército, para confrontar o inimigo, porque eles tinham ouvido a palavra de Deus. Deu aquela confiança. Então, fazendo isso, eles colocaram os músicos, os cantores em frente do exército, para que louvor precede o combate. E eles começaram a louvar a Deus e aquela música deu confusão no campo do inimigo. E quando eles chegaram àquele lugar de batalha, todo o inimigo estava assim morto, assim espalhado pelo vale. Completamente destruído, porque a batalha pertence ao Senhor. Louvor criou aquele trono, e o trono, não é? Deus estava ali no meio, estava sentado, e Ele deu a vitória. Claro, essa arma é poderosa. Muitas vezes nós, em situações diversas, nós temos usado aquela arma, nós temos levantado aquela bandeira no meio da tempestade. Eu lembro uma vez em Marrocos, quando nós fomos lá numa missão para fazer intercessão em lugar estratégico. Nós entramos numa área junto à fronteira da Algéria. E nós sentimos um peso incrível. Como o trevo estava tão denso, tão forte. E que nós saímos e voltamos àquele lugar assim, fora da cidade. E nós perguntamos a Deus o que é que nós devemos fazer. E nós sentimos no nosso coração que Deus queria ser louvado. Então nós começamos a louvar a Deus, talvez uma hora só louvando a Deus, até que nós sentimos a presença do Senhor ao nosso redor. E aquela liberdade de entrar na cidade. E nós entramos. É como que fosse, não é, outro ambiente. Os céus tinham abertos, não é, um espaço para nós. E andámos como invisíveis. Fizemos o nosso trabalho, né? Em termos de declaração, os nossos atos proféticos, nós fizemos aquele trabalho ali naquele lugar.
E graças a Deus, né, houve vitória. Então, louvor é poderoso. A segunda área, a terceira área para hoje, é sobre o gratidão, o poder de gratidão. Podemos juntar isso com louvor também, mas é uma área específica. Em 1 Tessalonicenses 5:18, que diz que nós devemos agradecer a Deus em todo o tempo. Sempre dá graças. Sempre dá graças a Deus. Porque gratidão é a nossa declaração de fé. É dizer antes de ter, né, que Deus é bom e que somos gratos pela sua promessa. Quando nós agradecemos o Senhor pela promessa, mesmo antes de ter, estamos a dizer que nós confiamos em Deus. É uma declaração de fé. Fé chama as coisas que não são como que já fossem, como que diz em Romanos 4:17. Fé é aquela declaração das coisas em existência. É ver além do presente para ver o que é a vontade de Deus. Por isso, gratidão é uma expressão da nossa própria fé. E Satanás quer que nós confessamos aquilo que nós pensamos que é o facto. Mas os factos mudam, não é? Podemos estar doentes um dia e ser curado logo a seguir. Não é? As coisas mudam. Mas quando nós agradecemos o Senhor pela cura, antes de ter essa manifestação no nosso corpo, essa é fé. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:24, diz que pelas suas pisaduras fomos, essa é do passado, fomos sarados. Então, a nossa cura é baseada naquilo que já tinha acontecido desde a cruz do Calvário. E quando agradecemos o Senhor pela nossa cura, em vez de mendigar a Deus para ser curada, estamos a falar em fé. E essa forma, essa mudança da atitude, essa mudança da forma de falar, é tão importante se nós vamos enfrentar o inimigo, porque o inimigo já foi derrubado. Não é para ser derrubado, já foi. Então, quando nós falamos, nós lembramos aquilo que já aconteceu, desde a cruz do Calvário, o poder do sangue de Jesus. E essa declaração, a nossa gratidão, liberta a nossa própria fé. Então, essas três são tão importantes. Essas três armas de jejum, adoração e gratidão. Usa na tua vida diária. Deus te abençoe.